de Deus. No Antigo Testamento, então, retrata histórias de batalhas, romances, traições, curas, construções de templos e de cercos trágicos. Então, quais seriam as vantagens e as desvantagens desse tipo de abordagem? Aqui ele está falando basicamente como que se constrói, né, a narrativa bíblica, tanto no Novo Testamento como no Velho Testamento, como que se separa aí as narrativas bíblicas em histórias contadas, em histórias retratadas, em romance, enfim. A adoção de uma abordagem teológica que parte de uma perspectiva narrativa apresenta um maior potencial de fidelidade às Escrituras em si, do que a opção por uma abordagem teórica. Afirmar a fé em Jesus é o mesmo que afirmar a fé na narrativa de seu nascimento, crucificação, ressurreição e ascensão. É uma história contínua. Então, aqui se constrói toda uma narrativa bíblica. De que maneira, se tratando, por exemplo, da vida de Jesus, como que se constrói essa narrativa bíblica, né? Então, se constrói a partir do nascimento de Jesus, né? Depois da crucificação de Jesus, depois da ressurreição, depois da ascensão, né? E mais tarde a história ela continua, porque ela não se acaba. Então é dessa forma que se tem a narrativa, né, da cosmovisão, como se vê, né, a história de Jesus, por exemplo, na Bíblia. Essa abordagem evita a abstração. A teologia narrativa ela convida a refletir sobre uma história, sobre algo que verdadeiramente aconteceu. Assim pensa, por exemplo, Lewis, né? C.S. Lewis, quando afirma que a imaginação é fundamental neste processo, pois é permeado de participação pessoal quando se trata de história. Então aqui ele está explicando basicamente que quando uma pessoa ela tem contato com as Escrituras e ela começa ali a conhecer as histórias bíblicas, ela começa então a usar a sua imaginação, o processo de imaginação, o processo criativo, porque ela começa a ler um texto bíblico e ali ela vai criando uma certa, eu poderia chamar isso de dramaturgia na sua mente. Ela vai ali criando, né, tendo um pensamento de imaginação. É dessa forma que se constrói, né, o pensamento em relação às histórias bíblicas. E é por isso que eu acredito que a melhor forma de você entender as coisas, de você ter uma cosmovisão, de você ter um entendimento de um tempo, de algo que se passou dentro de uma determinada época, é através da história contada. Porque quando a gente lê uma história contada, a gente começa então a criar cenários, a gente começa a pensar de acordo com os relatos narrativos que a gente está em mãos, que a gente está lendo ali, né? Então, tudo isso faz parte da cosmovisão bíblica ou teológica. Então, essa teologia narrativa nos convida a participar da história, uma vez que Deus se revelou e se revela na história. Ele se envolveu em nosso espaço e tempo, e a teologia sistemática é um conjunto de ideias. A teologia narrativa, ela possibilita então a recuperação de uma percepção de relacionamento. Vou dar aqui só uma pausa para falar aqui o seguinte: eu não sei se nesse vídeo está dando para ouvir bastante barulho. Eu particularmente moro aqui bem no centro da cidade, e aqui tanto na minha volta, tanto para cá, para a direita, como aqui para a esquerda, eu moro numa avenida, então toda hora passa carro, e aqui no fundo aqui da minha casa está tendo uma construção, tem um pessoal trabalhando, fazendo construção, e toda hora aparece um barulho, né? Que seja de uma maquita trabalhando lá, eles mexendo com maquita, cortando ou batendo mesmo em ferros, ou quebrando paredes. Então eu peço que você que está vendo este vídeo releve esses barulhos, tá? Infelizmente não tem como evitar esses barulhos, né? Infelizmente a gente tem que ouvir eles, né? Fazer o quê?
Mas vamos continuar aqui. Eu espero que até aqui você tenha entendido um pouco sobre a cosmovisão bíblica, né? Esse é o primeiro vídeo, praticamente, falando de um assunto bíblico, e eu quis começar sobre a cosmovisão bíblica, né? Sobre a cosmovisão cristã dentro da teologia, né? E eu quero compartilhar com vocês esse conhecimento para que a gente junto possa aprender, né, mais um pouco. Eu estou estudando, né, na verdade eu estou fazendo uma formação na área de teologia, na área do Novo Testamento, na área da teologia bíblica, né? E é sempre bom a gente poder estar estudando a palavra de Deus, estar tendo esse entendimento, né, da palavra de Deus. Então, o reconhecimento do caráter narrativo das Escrituras permite-nos perceber o quão eficiente é a forma como a Bíblia manifesta a tensão entre, de um lado, o conhecimento limitado dos personagens humanos presentes na narrativa e, de outro, a onisciência de Deus. Eu gosto muito disso, porque a Bíblia é um livro que tem todo tipo de história humana ali dentro. A Bíblia é um livro muito rico em material de história humana, porque você vê o homem ali em todas as situações da vida, né? A Bíblia não é um livro de histórias perfeitas, de história muito bem, muito bem elaborada, como se fosse um filme ou como se fosse uma dramaturgia de uma novela, né? A Bíblia ela não tem esse compromisso de ter uma história linear, uma história perfeitamente bem contada. Não, a Bíblia tem as suas histórias que são reais, que foram de homens, de pessoas que viveram em uma determinada época, e ali se conta toda a história de sua vida, desde que seja uma história boa ou que seja uma história ruim, que seja de tragédia, ou que seja de coisas que até mesmo que venha mexer com a moral, como é o caso quando a gente lê o livro de Davi, né? Que a gente vê ali Davi chegando no poder, a gente vê Davi sendo rei de Israel, mas ao mesmo tempo a gente vê ali Davi se envolvendo numa situação moral, né? Uma situação ali de adultério, por exemplo. Então a Bíblia é um livro que ela não esconde, né, toda a situação ali dos seus personagens, né? Vamos falar assim, personagens entre aspas, né? Porque a gente sabe que são histórias de pessoas que viveram, que foram registradas, que foram contadas ali na Bíblia, né? Então, o método de interpretação das Escrituras para a cosmovisão cristã. A intenção aqui não é uma abordagem profunda sobre a ciência hermenêutica, mas caracterizar algumas interpretações ao longo da história da teologia e como elas podem contribuir ou atrapalhar o processo de desenvolvimento da cosmovisão cristã. Temos assim algumas orientações gerais que são chamadas de 4 sentidos das Escrituras. Quadrigar, muito forte na Idade Média. Então vamos conhecer o sentido literal pelo qual o texto bíblico poderia ser tomado por seu valor aparente. Então esse aqui é o primeiro tópico, digamos, o primeiro sentido, né, que a gente tem aí dos 4 sentidos das Escrituras, né, para ter uma orientação geral, para se entender, são 4 sentidos. Então o primeiro é o sentido literal, pelo qual o texto bíblico poderia ser tomado por seu valor aparente. Segundo, o sentido alegórico, né, que interpretava certas passagens bíblicas com a finalidade de criar declarações doutrinárias. Essas passagens tinham a tendência de ser obscuras ou de possuir um sentido literal, que por razões teológicas eram inaceitáveis aos olhos dos leitores. Então, basicamente, a gente já viu aqui esses 2 pontos. O primeiro é que a leitura bíblica, a maneira como se interpreta de forma coerente, fazer uma análise, digamos, de hermenêutica, de forma mais detalhada, primeiro se tem um entendimento onde o texto bíblico é exatamente aquilo lá que está escrito, né, se interpreta
de forma, da maneira literal do texto, né? Eu acho que essa palavra é o que mais consegue trazer aqui a conotação do que de fato quer dizer, né? É exatamente que o texto bíblico está falando exatamente aquilo que está sendo dito ali, que é a forma literal. E em segundo lugar, é o sentido alegórico, né? É uma interpretação, é onde se lê o texto bíblico, mas ali naquele texto bíblico há uma margem de se fazer uma interpretação desse texto, né? Daquela passagem bíblica que tem ali uma finalidade doutrinária, mas que tem uma interpretação alegórica, e não exatamente literal. Essa é a segunda. Vamos ver a terceira. O sentido, então, tropológico ou moral, que interpretava as passagens com a finalidade de gerar uma orientação ética para a conduta cristã. Então, em terceiro lugar, tem o sentido tropológico ou moral, né? Que você precisa ler, procurar entender a intenção daquele texto bíblico lá, porque há ali dentro daquele texto bíblico uma intenção de passar um sentido tropológico ou moral, né? Para poder trazer uma ética, né? Para a conduta cristã ali aplicada. Então essa é a terceira. Então o primeiro é literal, o segundo é alegórico e o terceiro é mais tropológico ou moral, traz mais um sentido ali de trazer uma questão ética do texto bíblico. E por último, tem um sentido anagógico, que interpretava as passagens com o objetivo de indicar os fundamentos da esperança cristã